O nosso bom dia a todos. Nossa, que bom dia, fraco. Bom dia. Agora sim. Nossa. Nós estamos dando início a essa atividade, né? Primeiro domingo de maio. E como sempre, a gente sempre traz um convidado de fora para fazer as nossas exposições. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, busquemos mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta casa bendita, esta casa de oração, onde os teus prepostos aqui se fazem presente e já trouxeram as tuas energias, o teu amor, para envolver cada um de nós. Assim que chegamos na casa, sentimos essa energia, essa paz, a envolver, propiciando o seu amor tão envolvente, nos ajudando, nos fortalecendo nas nossas caminhadas. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio, em auxílio do nosso companheiro, para que ele encontre as melhores palavras para facilitar o nosso entendimento, a fim de compreendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos teus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, como nós falamos, né, a gente sempre traz no primeiro domingo do mês um convidado, e hoje nós trouxemos o nosso companheiro Márcio Damiano, é isso, né? Damiano, que é de Campinas. Ele trabalha numa casa espírita em Valinhos, e depois ele vai falar mais de algumas coisas que ele trouxe aqui para nós, que é surpresa para o final da reunião. Ele vai passar mais detalhes. Mas antes dele falar do que ele nos trouxe também o alimento moral, que é tão importante para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E ele vai nos falar de um assunto muito importante, né, de Jesus, o nosso médico divino. Márcio, boa sorte. Bom dia a todos, na paz de Jesus. Agradeço a Deus e a Jesus a oportunidade de estar aqui, nesta manhã tão bonita de maio, né? Tão linda de maio, e o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida nesta terra. Então a gente agradece a Deus e a Jesus o fato de estarmos aqui, ainda encarnados, e agradeço a Deus por todos os trabalhadores desta casa, pelos desencarnados, né, que humildemente sustentam a vida de cada um dos trabalhadores, os anônimos trabalhadores que mantêm esta casa aberta, né, com as portas abertas, servindo de pouso, de acolhimento para tantos espíritos que passam por aqui. Então a gente agradece a Deus e a Jesus o dia de hoje. O espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz-nos uma história muito bonita, narrada no livro Contos desta e d'Outra Vida. Simão Pedro, junto aos seus companheiros, ali iniciavam suas tarefas de continuidade do Evangelho de Jesus. E ali se estabelecem em pequena casinha, pequena choupana, como querem dizer, ali mesmo nos arredores de Jerusalém. E Simão Pedro orava diuturnamente, pedindo a Jesus a oportunidade de servir. Quero servir, Jesus. Envia-nos o trabalho, Jesus. O Senhor nos disse que nos transformaria em pescadores de homens. E aqui estamos, Senhor. Dê-nos a oportunidade de servir. E ali arrumava a pequena casinha, adornava ela, ajeitava os pequenos bancos,
e ali aguardava e orando a Jesus para que o trabalho viesse. Certa noite, ali na sua pequenina residência, aquela pequenina casa, orava e as lágrimas desciam dos seus olhos, rogando a Jesus a oportunidade de servir. Por detrás daquela chama bruxuleante da pequena lamparina, eis que surge radiante a figura do Mestre Jesus. Ah, Jesus! Jesus sorrindo para Simão Pedro, e Simão pedindo: Senhor, o trabalho, quero servir, Senhor, envia-nos o trabalho. E Jesus, tal qual aquele pai que olha para aqueles filhos ainda, inexperientes nas lutas da vida, sorrindo para Simão, diz assim: amanhã, Simão, amanhã. E desapareceu. Simão Pedro nem dormiu aquela noite. Amanhã, enfim, terei trabalho. Acordou cedo, já varreu, já limpa a casinha deles, ajeitou os bancos e ali, já se preparando para a sua primeira refeição, e um alarido, batidas na porta. Ele foi ver aquele alarido, e era uma pessoa. Simão, por favor, me ajuda. Gritos lá fora. Simão Pedro o reconheceu. Era ele Joacás, um malfeitor conhecido, um bandido ali, malfeitor, transgressor da lei, procurado pelas forças de segurança ali da cidade. Simão, mas o que queres aqui? Você não passa de um transgressor da lei, um malfeitor, um assassino? Fora daqui. E gritando lá fora, deixou que os guardas entrassem e levassem Joacás preso. Simão Pedro, algo orgulhoso de ter cumprido a lei, fechou a porta, terminou a sua refeição. Já próximo do meio-dia, sente pequenas batidas à porta. Vai abrir e reconhece aquela moça, uma moça muito bonita, muito perfumada, que vinha acompanhado de uma liteira, aquela cadeirinha, carregada pelos escravos, muito adornada com suas joias, e apesar da sua beleza física, trazia em seus olhos as marcas dos sofrimentos internos que carregava em sua alma. Simão Pedro a reconheceu, era Júnia, a pecadora. Ela vem ali pedir auxílio. Estava cansada, desiludida da vida, procurava um caminho e uma solução. Mas Simão Pedro, a reconhecendo, disse assim: o que queres na casa de Jesus? Você, uma pecadora? O que você merece é um apedrejamento. Fora daqui, fora daqui. E a expulsou da pequena casa. Ela então fechou a porta e permaneceu a tarde toda ali, ensimesmado, aguardando a oportunidade de servir. Já no final do dia, algo contrariado, houve grande rumor fora da casa. Não deu tempo nem de ele abrir a porta para ver o que era, quando uma pessoa semi-nu, embriagado, caiu dentro da casa. Era Jarim, conhecido ali em Andarilho, preso no vício da bebida. Ali, meio inconsciente, caído no chão daquela pequena casa, os alaridos das crianças, dos jovens que atiravam-lhe pedras, abusavam da sua condição. Ele então, mas como adentra as portas da casa onde Jesus pisa? E o empurrou a pontapés para fora da casa. Não vai sujar o chão de Jesus. E o expulsou. Bateu a porta, contrariado, e ficou ali, até o anoitecer. E ali à noite, com suas últimas preces, completamente contrariado, como assim? E aí fazendo a sua prece, aquela prece assim, da raiva, quando então surge Jesus mais uma vez. Oh, Senhor Jesus, esperei o dia todo pela oportunidade do trabalho. O Senhor disse que viria, até aqui trazer o trabalho e não veio. E Jesus, olhando para Simão, disse assim: como não, Simão? Como não? Por 3 vezes enviei os desperdidos da lei de Deus, aqueles doentes do Espírito, que precisavam do meu evangelho, do meu ensino através da sua oportunidade de trabalho.
E Simão Pedro, caindo em si, viu a bobagem que tinha feito. Disse: "Oh, Senhor, perdoa a minha ignorância, Jesus, perdoa. Mas eu preciso da tua palavra, Senhor, não me abandone, fique comigo, preciso das tuas instruções." E Jesus, olhando para a mesa, aquela pequena mesa, que havia alguns pergaminhos de algumas anotações do Evangelho de Mateus, disse assim: "Simão, quando precisares da minha palavra, abra o Evangelho." E desapareceu. Simão Pedro, meio cambaleante assim, perdido da bobagem que ele fez, vai lá, pega ao acaso um dos pergaminhos, anotações de Mateus, e está lá: "Os sãos não precisam dos médicos, eu vim para os doentes." E assim, Jesus veio para cada um dos seus filhos, a humanidade inteira. É um tema muito delicado. As doenças físicas, as doenças emocionais. Nós não podemos nos esquecer que estamos num mundo ainda, de provas e expiações. A matéria com o tempo se desgasta, Faz parte da natureza humana. Mas a gente fica pensando: onde estão todos aqueles que Jesus curou? E foram mais de 18 ou 20 curas narradas no Evangelho. Onde estão aquelas pessoas? Todos morreram. Todos morreram. Eles foram curados ali e logo depois morreram. E aí a gente fica curioso, não é? A gente fica curioso. Por que será que Jesus curava? Não é? Por que ele ia curar a pessoa se logo depois ela ia desencarnar? Qual será o propósito deste trabalho de Jesus? Qual será que é o trabalho que Jesus veio e o que de fato ele veio curar em nós? Será que a gente já olhou para nós, para as nossas necessidades? E se hoje Jesus, aparecesse para nós, quando nós fôssemos tomar o passe, ele ia dizer: "O que você quer, meu filho?" O que a gente ia responder para ele? O que a gente ia falar para ele? E todas as pessoas que ele curou, os mais famosos, o paralítico, que ali estava há tantos anos na beira da piscina de Siloé, de Betsaida, querendo entrar, que a tradição era: em tal dia, a água ia tremer. E a água tremendo, o primeiro que pulasse seria curado. Mas ele não conseguia andar, como é que ele ia ser curado? Mas, no entanto, ele foi curado por Jesus. Levanta e anda. Aí, um famoso também, que era o cego Bartimeu, vivia ali e queria ser curado. Ele era cego de nascença. E ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia, não sabia quem era Jesus. E ele ficava ali pelas estradas. Quem sabe Jesus passa por aqui um dia. E aí, certa vez, sabendo que Jesus estava na cidade, junto com seus discípulos, passando ali pela estrada, ouviu aquela multidão e começou a gritar: "Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi!" E todos: "Cala-te, Bartimeu, não importune-os o mestre, fica quieto, Bartimeu." E quanto mais falava Bartimeu, mais o Bartimeu gritava: "Jesus, filho de Davi!" Ia gritando. Aí Jesus parou. Voltou-se para ele e disse assim: "O que queres de mim? O que queres de mim?" "Eu quero ver." "Que assim seja." Mas não é uma pergunta: será que Jesus estava brincando? Será que Jesus não olhou para ele e viu que ele era cego? Não é? O cara é cego. O que será que ele quer? Não é? Mas por que será que Jesus fez essa pergunta? Olha, gente, se vocês vieram aqui hoje procurando resposta, eu não tenho nenhuma. Eu só tenho perguntas. Por que será que Jesus fez essa pergunta para ele? Por que será? Uma vez eu ouvi uma história de um palestrante que disse assim, que ele estava viajando
E ele parou num posto de gasolina para abastecer o carro, esse que tem tanto nas estradas. E ele desceu do carro, olhou perto da bomba assim, e tinha um cachorro chorando. O cachorro chorando, e olhou aquilo, achou estranho. Foi lá, por favor, enche o tanque. Entrou, foi ao banheiro, saiu. Né? Aí ele perguntou para o moço do posto, mas por que esse cachorro está chorando? É porque ele deitou em cima de um prego. Uai, deitou em cima de um prego, mas por que ele não levanta? É porque não está doendo tanto assim. Só está doendo para ele chorar. Não está doendo ainda para ele se levantar e acabar com a dor dele. Talvez Jesus tenha perguntado para Bartimeu o que ele queria, porque tem muitos que ainda não querem ser curados. Às vezes a gente se acostuma tanto com a nossa situação que a gente prefere ficar com a dor. Mas a gente não entende qual é o papel da dor na nossa vida. Por que que dói? Por que que às vezes é tão difícil? Será que Deus está castigando a gente? Será que é aquele pai bravo que, né, impõe castigo, impõe dor? Será que é isso? Será que Deus é aquele velhinho barbudo, rabugento, sentado num trono? Esse eu gosto, esse eu não gosto. Para você eu dou um ovo de chocolate, para você eu vou dar um ovo choco. Né? Será que Deus é assim? Ou será que existem essas leis magnânimas de igualdade, de amor, que nós ainda não conseguimos compreender? São reflexões. São reflexões. Aquela senhora, a hemorrágica, né? Que ela tinha uma hemorragia já há muitos anos, e ela gastou todo o seu dinheiro, todos os recursos que ela tinha para tocar, né? Aliás, para ser curada e tocar a veste de Jesus. Mas por que ela quis tocar a veste de Jesus? Entre os judeus, todo varão judeu, todo homem judeu, ele carrega aquele shalit, talit, né? E aqueles chales, não sei se vocês já viram, tem uns babadinhos, né? Tem umas rendinhas, uns babadinhos, umas coisinhas penduradinhas. Aquilo ali, para os judeus, significa que aquilo ali são as virtudes divinas. Que cada um dos judeus, dos varões, por conhecerem a palavra de Deus, por conhecerem a lei de Deus, eles carregam aquele chale para que eles não se esqueçam de que eles são representantes de Deus. Ou seja, cada um de nós que já conhece a palavra de Deus, nós somos representantes de Deus na terra. Para curar, nós carregamos as virtudes divinas. Então ela sabia, todos os judeus sabiam, que os varões que carregavam, né, que tinham aquela tradição de levar aquele chale, que tinham aquela borda, traziam as virtudes divinas. E ela então, crendo firmemente que Jesus era um representante de Deus na terra, ela falou, não preciso nada, se eu tocar no chale dele, nas virtudes divinas, eu vou ser curada. Essa era a certeza dela. Ela queria ser curada. E ao tocar as vestes de Jesus, ela foi curada. Aí Jesus, né, aquela multidão apertando ele, fala, alguém me tocou. Mas Senhor, o Senhor está dentro do ônibus lotado, né? É natural alguém empurrar alguém. Falei assim, não, alguém me tocou e uma força saiu de mim. Aí ele se pergunta, né, quem já assistiu aquela série The Chosen, tem uma parte tão bonita, né? Ela pergunta, fui eu. Foi sua fé que te curou. Sua fé que te curou. Então a gente começa a ver qual o papel das dificuldades na nossa vida, qual o papel, né, das doenças na nossa vida. O que será? Para que eu vou? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que descobrir com isso? Né? E o que era o pecado? Né? O que era o pecado? Quem eram os doentes? Tanto é que tem uma parte do Evangelho que agora eu esqueci, já vou lembrar. Mas por que esse rapaz aqui está doente? Ele é paralítico. É por causa dos pais ou dos avós que pecaram? Os judeus tinham o entendimento de que quando alguém nascia com alguma dificuldade, era para castigar os pais. No entanto, Jesus não.
trazendo a lei de causa e efeito e a responsabilidade de a cada um segundo as suas obras. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus estava dizendo assim, não, ele veio com essa dificuldade para poder glorificar o Senhor, ou seja, assim, ele veio cumprir a lei, está cumprindo a lei, e ele fizer um bom uso daquilo, ele vai ser curado. Mas curado do quê? O Espírito. Jesus trouxe para nós um caminho de cura do nosso espírito, do nosso espírito. Então, eles tinham essa crença de que quando alguém errava, alguém ia pagar. Se alguém errou, alguém paga. É o processo do arrependimento. Né? Os judeus, eu vou falar algumas vezes isso para a gente poder entender um pouquinho o processo. Hoje, se a gente fala em arrependimento, o que a gente entende? Qual a primeira palavra que vem? Ah, estou arrependido, então estou me sentindo culpado, estou carregando uma culpa, estou carregando um peso. Eu acordei hoje com vontade de abraçar, mas o primeiro que eu vi, eu dei um chute. Mas a minha vontade era abraçar. Estou arrependido, estou com uma culpa disso. Se eu pudesse, eu não faria de novo. A gente confunde culpa e carregar um peso com arrependimento. Para os judeus, o arrependimento é uma palavrinha chamada techuvá, que significa assim, a gente voltar para dentro de nós mesmos. Você está arrependido? Então você tem que voltar para dentro de você mesmo e encontrar aonde você se separou da lei de Deus. Onde é que você se separou da lei de Deus? Em que momento? Era para eu abraçar, eu dei uma canelada. Era para eu ser amigo, eu fui uma pessoa que não compreendeu. Era para mim acolher, no entanto eu julguei, afastei, condenei aquela pessoa. Era para eu ficar quieto, só abraçar, eu enchi aquela pessoa de crítica. Ali eu me desviei da lei de amor. Pois a lei divina só pede uma coisa para nós: amem. É só isso, amem. Naquele momento eu me afastei da lei de Deus. Encontrei o erro? Ótimo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai lá e refaça o seu caminho, refaça a sua estrada. Lei de causa e efeito, lei de amor, de justiça e de caridade. Arrependimento, expiação e reparação. Está lá no céu e inferno do nosso querido Allan Kardec. Não é para a gente ficar preso no erro. A gente tem que aproveitar cada dia que nós temos de fazer o melhor que a gente pode, onde nós estivermos. Em casa, com a família, no trabalho. Deus nos deu uma oportunidade. Mas todo desvio da lei, às vezes a gente desvia da lei e não percebe. Aí, como é que a lei vai se fazer? Opa, você passou no sinal vermelho ali, vem uma multa, vem a dor. Cada vez que nós transgredimos a lei, cada vez que nós nos afastamos da lei divina, algo acontece para nós. Nos castigar? Não, olha, aqui isso não foi legal, volta para lá. Mas a gente está falando aqui de um plano bem cartesiano, 2 mais 2 é 4, mas a gente não imagina a justiça de amor que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, como disse o apóstolo Pedro na sua epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Simão Pedro vem dizer para nós que a saída, que o caminho para que a gente possa construir este reino de amor e paz em nosso coração, é o papel da caridade. Fora da caridade não há salvação, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que troço é isso? Salvação de quem? De nós mesmos. Salvação de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. As doenças físicas são as mais fáceis de a gente ver. E Deus colocou um monte de médico, um monte de remédio, vamos tratar, vamos curar. Mas as nossas doenças, nossos vícios morais, da inveja, do orgulho, da vaidade, nosso egoísmo, como é que a gente trata isso? Jesus disse, caridade. Ama a Deus sobre todas as coisas, e Ele disse, acrescente mais uma, e ao próximo como a ti mesmo.
colocou o amor ao próximo como um caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Está lá o Espírito de Verdade que traz essa mensagem maravilhosa para nós, onde vai dizendo, né, de cultivar as nossas virtudes, de cultivar os nossos caminhos. Ele vai dizer que Ele, o divino cultivador, o Espírito de Verdade, Jesus, essa lei divina, como cada um queira chamar, cultiva as nossas virtudes no silêncio dos nossos pensamentos. Quando paramos de pensar em nós mesmos, Deus está lá atuando dentro do nosso coração. E Ele fala, e aquele que carregam os seus fardos e auxiliam aqueles necessitados a carregarem os seus fardos também, esses são os meus bem-amados. Então traz para nós a lição da caridade como sendo essencial para a nossa vida. A gente sai de nós mesmos, essa é a lei. Aquilo que eu entrego para o mundo, aquilo que eu levo para o mundo, é o que eu vou receber. Lei de causa e efeito. Se hoje nós estamos, né, tendo uma colheita difícil, que faz parte da nossa vida, mas nada nos impede de iniciar uma colheita diferente. Bom, se hoje eu estou colhendo, tudo bem. Foi um fruto das minhas escolhas de vidas passadas ou da presente vida. Eu escolhi, não sabia, era ignorante. Mas Deus está dizendo, olha, pagarei o centro, basta uma porçãozinha de bem que a gente faz. Aonde está Deus? Aonde está essa lei? Está em toda parte aqui. A gente vai sintonizar com o quê? Com as forças do amor ou com as forças do desamor? Cada vez que a gente faz o bem, a gente entra neste campo de amor. Teoria de Einstein, teoria de campo. Entrei no campo do amor. Eu me ligo a todo o amor do universo. Cada vez que eu fico com raiva, eu vou entrar em sintonia com toda a raiva do universo. O que eu quero para a minha vida? Em qual estação eu quero ficar? Na estação do amor ou na estação do desamor? Então Jesus veio trazer, entre tantos ensinamentos, o caminho do amor. E que cada adoençamento que se manifesta no corpo físico, no espírito da pessoa, é um desvio da lei. E cada encarnação, ela é solidária, são solidárias. Essa presente encarnação é continuação de encarnações anteriores. As pessoas que convivem comigo, o meio onde eu estou, é resposta desta lei divina, como melhor escola para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a gente aprender a amar. E nós vamos formando os nossos círculos de familiares, de trabalho, a cidade onde nós vivemos, o país onde nós vivemos, tudo. Nós vamos criando este mundo através das nossas ações, através do bem que fazemos ou do mal que nós praticamos. Lei de ação e reação. E nós vamos fazendo essa semeadura e vamos colhendo. Então, quem são nossos filhos? Quem são nossos pais? Quem são as pessoas que convivem conosco? Somos unidos pelos laços mais poderosos que existem. Ou o laço de amor, ou daquele amor que ainda não foi amado. E Deus junta para que a gente possa ter a oportunidade de amar. Olhando assim, parece simples, né? Mas aí, na hora que a gente vai para tirar o 10, né? Fica difícil. A gente esbarra algumas vezes, né? Nas nossas dificuldades, nosso limite de amar. E é natural. Por isso que o arrependimento não é para ficar triste, 50 anos. Ai, meu Deus, quando eu tinha 7 anos, estava jogando bolinha de gude, o rapaz não viu, peguei as bolinhas dele. Né? Escondi as bolinhas dele. Estou arrependido, faz 50 anos, meu Deus, estou carregando esse peso. Nada disso. Errou, vê onde que errou, refaz o caminho. Um dia a gente pode falar mais aqui, né? Sobre a parábola do filho pródigo. O filho errou tanto e Deus, no entanto, vai lá e abraça aquele filho. Ele entendeu o que ele fez, ele entendeu.
Ele entendeu. Então pronto, para quê? Não tem mais castigo, não tem mais dor. Não, aprendeu, refaz a sua história. É por isso que Deus o tempo todo nos dá uma encarnação. Eu abri essa conversa hoje agradecendo a Deus por mais um dia. Mais um dia. E como é que chama esse tempo? Qual é o tempo de hoje? Tem gente que está preso no passado ou preso no futuro e se esquece do tempo presente. O dia de hoje é um presente de Deus, um presente. E nós conquistamos tudo isso. Uai, quem nos deu o direito de reencarnar? O que será que eu fiz de bom para ganhar tanta coisa que eu tenho hoje? Foi porque eu mereço ou porque eu tenho necessidade? Não, é porque eu tenho necessidade. E Deus, vendo que seus filhos têm necessidade de aprender a amar, Ele nos ama. Ele nos ama. E está sempre dando, sempre dando. O que nós fizemos para ganhar essa vida? Nada. Deus nos deu a vida, nos criou. E diz, ó, vai também vocês, vai amar. E aí a gente fala, amar? Bom, eu vou amar aquela pessoa, mas se ela falar daquele jeito que ela falou comigo, não é? A gente sempre ama, eu vou amar aquela pessoa se ela não fizer mais isso. Eu vou amar essa pessoa se. A gente coloca condições para amar. Mas, no entanto, Deus quer simplesmente que a gente ame. Assim como Ele nos ama. E Deus não está pedindo nada em troca. Nada. Nada. Só disse assim, ó, ama e vai ser feliz, meu filho. Mas esse amor, às vezes a gente ama de uma forma egoísta. Às vezes a gente pensa que está amando Deus. Mas às vezes a gente não está. No livro... esqueci o nome do livro agora aqui. Já vou lembrar. Antologia Mediúnica do Natal. Francisco Cândido Xavier reúne muitas histórias, né? Os espíritos, aliás, né? Sobre o Natal no sentido de nascimento de Jesus. Não do dia 25 de dezembro, mas do nascimento de Jesus dentro de nós. E conta essa história que num tempo antigo, ali na região da França, existia um cavaleiro d'Arsanval, que ele era um cristão, católico, cristão, e ele tinha como propósito central da sua vida, um dia, se encontrar com Jesus. Era o propósito dele, da vida dele. Um dia eu quero me encontrar com Jesus. E ele seguia fielmente tudo aquilo que a lei dizia para ele. Tudo aquilo. Certa vez, D'Arsanval precisou deixar o seu castelo. E ali, com o seu belo cavalo, ele era dono daquele castelo. Com seu belo cavalo, seu animal, bem paramentado, com suas roupas, de uma pessoa muito abastada, saiu a todo galope com o seu cavalo, do seu castelo. E ali, por aquela estrada, na primeira curva, ele estava indo em direção à capital, buscar auxílio para as suas dificuldades. E ali, na primeira curva, encontra um ulceroso mendigo, um andarilho, né? Possuía a hanseníase, né? Ou leproso, como dizem, com um olhar triste, estendendo-lhe a mão. D'Arsanval, como era cristão, sem parar o seu galope, tira uma joia de sua bolsa e atira de longe, sem parar a sua trajetória. Algum tempo depois, D'Arsanval precisou mais uma vez deixar o seu castelo, com seu cavalo, com suas roupas, né? Sai a todo galope. Estava indo à Itália, em missão, auxiliando as pessoas, os religiosos ali da sua cidade. E ali a todo galope, com seu cavalo, na primeira curva, está ali, mais uma vez, aquele ulceroso mendigo, estendendo-lhe a mão. D'Arsanval, sem pausar a sua viagem, tira um gorro de alto preço, que tinha também uma joia, e atira para o caminhante. Passado alguns meses, D'Arsanval, já menos feliz na sua vida financeira, precisou ir a Paris,
buscar auxílio das autoridades, pois a sua ruína estava próxima, sua ruína financeira. Com o seu cavalo, com suas roupas, a todo galope, vai por aquela estrada. E com uma precisão milimétrica, na primeira curva, lá estava o ulceroso mendigo, estendendo-lhe a mão. D'Arsanval, mais uma vez, caridoso como ele era, sem parar o seu galope, tira um manto de alto preço e atira de longe, temendo o contato com aquele ulceroso mendigo. Depois de alguns meses, D'Arsanval, num ato de fé, vai acompanhar a expedição de Godofredo de Bouillon, onde eles iam acompanhar as cruzadas até Jerusalém, para libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Aquele séquito festivo, ele com seu cavalo, agora ornamentado com peças de combate, com a sua armadura reluzente, saía naquele ato de fé por aquela estrada. E na primeira curva, lá estava o ulceroso mendigo, olhando-lhe agora com os olhos mais tristes, como que querendo alcançar D'Arsanval. D'Arsanval, na sua caminhada, jamais sereno, olhando aquele ulceroso mendigo, viu que possuía muito pouco, mas tinha ainda um saco de mantimentos, o seu farnel. Atira de longe todo o alimento que ele tinha e seguiu a sua estrada. D'Arsanval chegou na Palestina e combateu valorosamente. Combateu na certeza que ele estava fazendo o seu melhor. Lutou, mas em uma das batalhas caiu ferido nas mãos dos adversários. Por anos a fio ficou preso, ali subjugado, ferido, maltratado, durante muitos anos. E na França foi propalada a falsa notícia de sua morte. Depois de muitos anos, de muito sofrimento, de muita dor, aquele cavaleiro, aquele fidalgo, havia se transformado num farrapo humano, num fantasma vivo. Consegue então retornar para a França. E chegando, foi em direção à sua casa, ao seu castelo. Ninguém o reconheceu. Procurou amigos, aqueles que conviviam com ele. Ninguém o reconheceu. Achavam ele um louco, alguém que tinha perdido o juízo. Imagina, D'Arsanval morreu na Palestina. Foi procurando aqui e ali, mas aquela notícia, ele morreu, ninguém o reconheceu. O sofrimento o havia transformado. Fisicamente também. Então ele resolve voltar mais uma vez na sua casa. Ali batendo, sua esposa havia dado pressa em assumir os negócios da casa. E seus filhos, vendo aquele andarilho, maltrapilho, dizendo que era o pai deles, revoltados, soltaram os cachorros, que o atacaram cruelmente. D'Arsanval consegue ali se libertar dos cachorros e vai então decidir ir embora. Mas ir embora para onde? O mundo era pequeno demais para conter a sua dor. Andando por aquela estrada, na primeira curva, quem ali estava? O ulceroso mendigo. Pela primeira vez, D'Arsanval olhou nos olhos daquele mendigo. Relembrou sua passada grandeza, do tempo que passava por ali e atirava suas joias, o alimento, o manto. Aí olhou para si mesmo, todo machucado, todo com suas vestes rotas. O que tenho para dar? Não tenho mais nada. Olhou mais uma vez para aquele mendigo e pensou assim: esse rapaz deve ser meu irmão. Olha a situação que eu estou. Estou igualzinho a ele. Abriu os braços e foi em direção dele. E lá chegando, abraçou aquele andarilho, que ele imaginava ser o andarilho, quando ouviu a frase daquele irmão: D'Arsanval, vem a mim, sou Jesus teu amigo. Enquanto me procuravas tão longe,
eu estava aqui tão perto. Agradeço-te o ouro, as joias, o manto e o alimento. Mas há muito tempo eu estava aqui, esperando pelo teu coração. Darsanval nada mais viu. Deixou este mundo nos braços de Jesus. A caridade, meus irmãos, tem esse papel na nossa vida. Quando nós paramos de pensar no outro, mas com amor. Com amor. Por isso que se chama a prática da caridade. Nós estamos praticando. Às vezes a gente vem por obrigação. Às vezes a gente vem porque é preciso. Não tem problema. Com o tempo nós vamos ver que aqueles que estão em piores situações que a gente, são os nossos irmãos. Mas quantos anjos estão disfarçados aqui no mundo? Né? Em vestes rotas, em corpos maltrapilhos, em pessoas extremamente humildes. São verdadeiros anjos que estão aqui vivendo as suas vidas, sabendo que estão cumprindo o seu ensinamento. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijo, amor. Esse vídeo já tem alguns anos. Hoje ele está já numa outra situação, né? Ele, através desses vídeos, né, ele tem levado a palavra de Deus, né? Então Deus preparou um caminho para ele, que dentro da sua dificuldade ele encontrou um caminho para amar. O que será que essa lei preparou para ele? E o que será que essa lei de amor preparou para cada um de nós? Que a gente possa agradecer o dia de hoje, olhar para tudo que Deus nos deu no dia de hoje e que a gente possa fazer o nosso melhor no dia de hoje. Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.